Então, vamos falar hoje sobre o parecer mais completo da medida protetiva, tá? Nós estamos falando de medida protetiva de urgência. Basicamente, eu tenho o juiz para onde se encaminha a medida protetiva, tá aqui, ó, juízo de direito da segunda vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar, o número do processo, o nome da requerente e o nome do requerido. Muito bem. Então, basicamente, autos de medida protetiva de urgência, são medidas deferidas em favor da mulher, Ministério Público Estadual, por meio do representante, ao final assinado, titular da 4ª Promotoria, ou titular da 3ª Promotoria de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, vem se manifestar nos autos do processo cautelar, referenciado em epígrafe, nos termos a seguir exarados. Então, veja, aqui nesse primeiro tópico, que eu vou chamar número 1, eu vou fazer um pequeno registro do que aconteceu no processo. Então, a requerente registrou o boletim de ocorrência no dia tal, relatando ter sido vítima de ameaça e vias de fato praticada pelo seu ex-companheiro, fulano de tal, e por conta disso requereu a este juízo, que juízo? O juízo de violência doméstica, por meio da divisão especializada do atendimento à mulher, a decretação de medidas protetivas de urgência prevista na Lei Maria da Penha. Relatou a requerente perante a autoridade policial, vou colocar um pequeno resumo do depoimento dela, que está no pedido de medida protetiva, que no dia 14/12, por volta das 8 horas, ocorreu uma discussão entre a requerente e o requerido, o que levou o requerido a praticar vias de fato contra a requerente e ameaçar. Se tu acha que tu vai morar aqui, estás enganada, tu vai morrer, ou eu. Assim, a requerente, em vista da frequente importunação que vem sofrendo pelo requerido, principalmente temendo que este cumpra com as suas ameaças, declarou seu desejo de solicitar medidas protetivas. Então, aqui, em 3 parágrafos, a gente resolve essa questão da narrativa dos fatos. O tópico 2 é justamente a sentença que liminarmente defere as medidas protetivas. Consta que o douto juízo em questão decretou medidas protetivas de urgência nos termos do artigo 12 da Lei Maria da Penha, conforme decisão número tal das folhas tal. Aí eu vou para o tópico, vou até ajeitar aqui, ó, nosso tópico 3, na verdade, isso aqui seria um tópico 3, da intimação e da manifestação das partes. Nós já vimos nas aulas passadas que se ele foi intimado para contestar, citado para contestar e não contestar, presume-se verdadeiros os fatos narrados contra ele. Se ele não tiver sido localizado, eu vou nomear de qualquer forma um defensor para apresentar a contestação, tá? Então, se ela não se manifestar, eu espero o processo em 30 dias. Se ela não se manifestar em 30 dias, a comprovação do desinteresse processual, o processo vai ser extinto sem julgamento do mérito. Mas nesse caso aqui, que nós estamos vendo aqui, eu tenho uma situação em que deu tudo certo. O requerido, por meio da Defensoria Pública do Estado, contestou a decisão em petição em folhas tais, onde negou a ocorrência dos delitos, alegou nesse diapasão, aí eu vou fazer um pequeno resumo do que ele alegou na contestação, que as alegações da requerente são inverídicas, né? Ademais, a defesa declara, além de não haver sustentação fática para o deferimento das medidas protetivas, tampouco há o direito, haja vista que as alegações da requerente sobre a ocorrência dos fatos por parte do requerido não são verdadeiras. Então, eu vou, nesse tópico 3 aqui, eu vou colocar um resumo do que ele falou na contestação dele. E aí é lógico, eu vou ter aqui um tópico em que eu vou dizer que ela foi, vamos supor aqui, a requerente foi intimada para
apresentar a resposta à contestação e alegou, pontinho, pontinho, pontinho. Eu tenho que não só mostrar o que ele apresentou na contestação dele, mas eu tenho que mostrar o que ela apresentou na resposta à contestação dela. E aí temos o tópico do Ministério Público. O Ministério Público está sendo instado a se manifestar nesses autos de medida protetiva. Então, basicamente, para a gente poder não alongar muito essa explicação, a gente diz o seguinte: é necessário destacar que o procedimento de medidas protetivas de urgência, como qualquer outro procedimento de natureza cautelar, tem um único escopo, objetivo de resguardar a vítima e seus familiares de qualquer danos pessoais ou patrimoniais, quando houver situação de risco e urgência. Nesse viés, faz-se necessário salientar que, no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valoração, sendo elemento idôneo à persecução penal e, se eu quiser aqui, a persecução penal e ao deferimento de medidas protetivas. Aí eu junto a jurisprudência, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova nos termos do entendimento desta corte. Normalmente é bom juntar a jurisprudência e é bom juntar a doutrina. Mostra que você sabe fazer uma petição bem feita. Nesse sentido, não há sequer se destacar que o requerido alegou ter sido lesionado pela requerente, alegando ter se dirigido imediatamente à delegacia para declarar as agressões e realizar exame de corpo de delito. Ocorre que as supostas agressões teriam ocorrido no dia tal e, contrariando o alegado pela defesa, que o requerido teria dirigido-se imediatamente à delegacia, consta no boletim de ocorrência, juntado na própria defesa do requerido, que o requerido só se dirigiu à delegacia no dia 16. Enquanto a vítima, sim, foi até a delegacia no dia dos fatos. Aí eu estou explicando aqui todo o que aconteceu realmente no processo. E isso poderia ter sido lá em cima naquele tópico lá, não aqui especificamente. Sendo assim, tendo em consideração a valoração especial da palavra da vítima decorrente de sua vulnerabilidade em situação de violência, e conforme explicado acima, o Ministério Público posiciona-se pela sobreposição do que fora declarado pela requerente. Ante o exposto, e aí é isso que eu queria explicar para vocês. O Ministério Público manifesta-se pela manutenção da medida protetiva, claro, se eu conseguir, pelas provas que estão no pedido de medida protetiva, pela contestação do acusado, que é insubsistente, pela resposta à acusação da vítima, que foi bem feito, que deveria ter sido realmente deferida a medida, eu vou dizer que a manutenção das medidas é uma medida que se impõe liminarmente em favor da requerente, não restando nenhum óbice que seja designado. Primeiro, o estudo social. Por que, doutor Franklin, o estudo social? Porque o estudo social, eu vou mandar uma psicóloga, uma assistente social na casa da vítima, na casa do acusado, para que eles saibam a situação que está acontecendo lá e possam dar um parecer abalizado sobre o que está realmente acontecendo. Além do estudo social, eu posso pedir a designação de audiência para melhor apuração dos fatos, com o depoimento da vítima, com o depoimento do requerido, com o depoimento de testemunhas, com a juntada de exame de corpo de delito, laudos periciais, para que eu possa ter uma avaliação melhor desse processo de medida protetiva. Lógico que, normalmente, o estudo social, por isso que ele tem que ficar na frente da designação da audiência, ele é mais importante. Porque o estudo social ele já dá
já dá aquela visão para o juiz, para o Ministério Público, do que está acontecendo entre as partes. Então, na hora que o psicólogo faz o relatório dele, ele já diz, olha, fui na casa da vítima, aconteceu isso, isso, isso. Fui na casa do acusado, aconteceu isso, isso, isso. Tem crianças menores de idade e estão nessa situação. E já isso já supre a nossa necessidade de uma audiência. Mas, numa situação de gravidade, eu posso sim designar audiência, é até bom que se designe para ouvir vítima, testemunhas, etc. É isso, não acho que não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Eu pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta?